noite, queridos. E a gente vai bater um papo hoje sobre os 3 elementos da fotografia incrível. Quais são os 3 elementos que compõem uma fotografia incrível? Boa iluminação, uma composição incrível e uma direção de excelência, uma direção de pessoas de excelência, no caso de fotografia dirigida, ou momento decisivo, no caso da fotografia de momento. Como fotógrafos, né, a gente precisa entender o que compõe, o que faz uma fotografia ser boa. E a fotografia, como ela é uma forma de arte, toda forma de arte, minha gente, toda, envolve subjetividade na classificação do que é uma boa foto, do que não é uma boa foto, tá? Principalmente no nosso período, depois do advento da arte contemporânea, a gente tem uma certa confusão para definir o que é arte e o que não é, né? Nos museus de arte contemporânea isso é um problema até. Por quê? Teve uma vez que um rapaz esqueceu um óculos numa exposição no chão, e as pessoas ficaram dentro do Museu de Arte Contemporânea parados em volta do óculos, tentando entender se era uma obra de arte, se era algo conceitual ou não. E aí o rapaz chegou lá, pegou o óculos dele, foi embora e todo mundo ficou sem entender nada. Porque a arte contemporânea desconstrói muito os conceitos clássicos do que é arte, tá? Então, toda forma de arte envolve subjetividade. E o que a gente pode dizer, né? Que tipo de fotografia é arte, que tipo de fotografia não é? Toda fotografia é arte. Eu arriscaria dizer para vocês que a fotografia ela é semelhante à escrita. Vou explicar isso aqui, tá? A escrita é arte ou não? Devolvo aqui a mesma pergunta para vocês refletirem comigo. A escrita é arte ou não é? Para mim, pode ser arte, porque a gente tem obras literárias que são inegavelmente uma obra de arte, são um marco histórico de criação na história da humanidade, e são livros que, sem dúvida nenhuma, merecem receber o título de obra de arte. Mas a escrita é algo que praticamente toda pessoa domina. Então, você pode usar a escrita para anotar um recado na geladeira dizendo que vai chegar em casa às 20 horas da noite. Você pode usar a escrita para fazer um rabisco. Ou você pode usar a escrita para escrever um livro que vai se tornar uma obra de arte na história da humanidade. Então, a escrita é arte ou não é? Ela pode ser. Existe a possibilidade da escrita se tornar forma de arte dependendo do uso. E é uma ferramenta que é de uso geral, de uso coletivo. Todo mundo escreve, mas poucos fazem da escrita uma obra de arte. E eu acho que a fotografia é exatamente igual. A fotografia não é arte, ela pode ser arte, dependendo do uso. A fotografia é uma ferramenta de uso coletivo. Hoje em dia todo mundo que tem um celular fotografa com celular. Então todo mundo tem acesso praticamente, né? A grande maioria da população mundial tem acesso a um celular com câmera. Então todo mundo pode fazer fotos, mas uma minoria muito pequena ali de pessoas vão transformar isso em obra de arte. Assim como poucos usam a escrita para construir um livro que seja uma obra de arte, poucos usam a fotografia para transformar em obra de arte. Mas o que determina se esse material, se essa fotografia tem qualidade suficiente para a gente chamar de arte, ou é só uma fotografia comum, corriqueira, do cotidiano? Tá? E eu gosto muito desse conceito da gente examinar, da gente destrinchar a fotografia a partir do exame, da análise, do nível de qualidade que esses 3 elementos aqui
luz, composição, direção ou momento, tá? Qual o nível de qualidade desses elementos? E aí, a partir dessa análise desses 3 elementos, a gente vai determinar se aquela fotografia ela é banal ou se ela é realmente algo digno de aplauso, se ela realmente é uma obra de arte, tá? Então, por isso, esses 3 elementos combinados, eles formam a fotografia de excelência. E é exatamente por isso, sabendo disso, que você, fotógrafo, pode se apropriar do domínio, do conhecimento, da prática, envolvendo esses 3 elementos que eu acabei de falar: luz, composição e direção, ou percepção de momento. Depende se é uma fotografia dirigida ou documental, né, gente? Se for documental é momento, se for dirigida, direção. Por isso que a gente pode usar esses 3 elementos aqui para elevar poderosamente, exponencialmente o nível que a nossa fotografia tem de impactar visualmente as outras pessoas, que a gente pode aumentar poderosamente a capacidade que a nossa fotografia tem de tocar o coração de outras pessoas, através dessas ferramentas, desenvolvendo, que a gente consegue fazer com que a nossa fotografia seja capaz de prender a atenção de alguém, seja capaz de criar pessoas ali que se tornem fãs, seguidores, alguém que acompanha, né, religiosamente seu trabalho, porque se identificou muito com o seu uso desses elementos aqui. E existem níveis, tá? Níveis de dificuldade, de domínio de luz, níveis de aprimoramento, enquanto o fotógrafo consegue brincar com aspectos diferentes da composição. Existem níveis diferentes do quanto um fotógrafo consegue transmitir uma mensagem, transmitir força, transmitir impacto através da direção de cena, direção de pessoas que ele tem. Existem diversos níveis ali, existem diversos níveis para o desenvolvimento da percepção que o fotógrafo tem do momento decisivo, o timing dele, a capacidade de antecipar momentos, a capacidade de perceber nuances, a capacidade dele de se posicionar no lugar certo na hora certa. Tudo isso, existem níveis de evolução. Então não é uma coisa que é sim ou não, que você desenvolve, não tenho, agora eu tenho. Não, você pode não ter e pode desenvolver. Aí depois que você desenvolveu, você vai aprimorar. Mas esse processo de aprimoramento ele deve ser contínuo. Qual é o grande pulo do gato aqui? Qual é o grande pulo do gato, minha gente, a respeito da gente refletir sobre esses 3 elementos que podem ser usados para transformar a nossa fotografia em estado de arte? A grande ideia é a gente aprender a destrinchar, aprender, estudar luz, composição, direção, momento, mas na hora de aplicar, a gente saber sintonizar, equilibrar os 3 juntos. O grande pulo do gato é que você pode estudar pra caramba, isoladamente, esses 3 elementos, mas a dinamite visual acontece quando a gente consegue juntar muito bem os 3 elementos numa boa foto. Essa é a mágica. Quando você consegue trazer um grau de excelência para esses 3 elementos integrados na mesma foto, tá? Por que que isso parece simples, mas é extremamente impactante, é algo que muda completamente o jogo? Porque é bem comum a gente encontrar fotógrafos que sejam bons em um aspecto desse, e o cara consiga, numa foto, conseguir uma direção legal, de repente, numa outra foto, ele consegue uma luz bacana, e ali num outro momento, ele consegue um momento interessante, aí num outro momento, ele faz uma composição legal, tá?
Mas o grau de dificuldade de excelência é o fotógrafo que consegue integrar esses elementos e ali ele faz uma foto. Que ele conseguiu uma luz incrível. Na mesma foto, uma composição extraordinária. Na mesma foto, tem uma direção incrível ali acontecendo. Tudo junto, integrado, em equilíbrio, funcionando. Esse é o impacto, essa é a dinamite. Esse é o pulo do gato, porque isso é que vai fazer a foto se destacar diante de centenas de outras fotos, tá? E aqui a gente está falando muito do quanto a tua fotografia é capaz de reter a atenção da tua audiência, do teu público-alvo, da tua possível clientela, o quanto a tua fotografia é capaz de fazer o teu cliente que está ali no dia a dia, olhando o feed das redes sociais ali o tempo todo, fazendo scroll ali, né, deslizando o dedo, e o quanto ele, quando olha para tua foto, ele vai parar o scroll ali, vai voltar e dizer, opa, que foto incrível, e ele vai demorar um tempinho mais ali, tá? E até o algoritmo ali das redes vai entender que se ele passou mais tempo na sua foto, olhando o teu material do que nos demais, ele vai começar a entregar mais do teu trabalho para essa pessoa. Ele vai entender que você curtiu, que você gostou daquilo e vai te entregar cada vez mais. Então, reter a atenção das pessoas que estão ali acompanhando o trabalho de fotógrafos, hoje, é extremamente importante para a tua marca e para a tua empresa. Mais do que isso, exatamente a construção de uma fotografia que consegue integrar esses elementos e consegue comunicar através deles, através da integração da luz, da composição e da direção, consegue integrar esses elementos e comunicar uma ideia com isso. Quando você consegue alinhar o que você quer dizer com a fotografia, usando a luz, usando a composição, usando a direção, tudo apontando para o mesmo ideal, para a mesma mensagem, para o mesmo propósito ali, isso vai ter um potencial muito grande de impactar alguém, de fazer alguém parar e olhar para o teu trabalho com um olhar diferenciado, do tipo, caramba, que interessante, que legal isso aqui, tá? Então, não tem problema que a gente se dedique didaticamente a separar esses elementos e estudá-los à parte. Então você vai lá pegar um livro sobre luz, vai pegar um livro sobre composição, vai pegar um livro sobre direção, vai inclusive tentar trabalhar, praticar esse elemento durante uma sessão, prestando atenção. Opa, agora eu vou dedicar o meu tempo, minha energia aqui para aprimorar mais sobre a minha direção. Agora eu vou tentar aprimorar a minha iluminação. Não tem problema a gente separar didaticamente esses elementos, tá? A gente precisa estudá-los separadamente, sim, mas na hora da prática mesmo, de realmente não tô falando do treino, né? Treino é treino, jogo é jogo. Na hora você treinou pra caramba, na hora do jogo, o que vai te fazer realmente ser diferenciado, um jogador diferenciado, vai ser conseguir colocar esses três elementos para trabalhar em conjunto. E aí você alcança, usando a palavra aqui que o Eliseu acabou de falar, um grau de maestria. E é isso, ok? Lembrando que as abordagens são diferentes de como a gente vai conduzir, né, a relação com esses elementos aqui, de acordo com o fato da foto ser dirigida ou do fato da direção ser ou da fotografia ser mais documental, certo? Por quê? No momento que você tem uma foto dirigida, significa que tudo ali, todos os elementos estão sob o seu controle, certo? Você tem controle sobre eles. Então você pode mexer ali em que fonte de luz você vai usar, qual é a direção dessa fonte de luz, onde é que você vai posicionar os fotografados, qual é o plano de fundo,
quais são os elementos que você vai usar, qual é a composição desejada, e você pode também dirigir da forma que você quiser. Então, isso significa que você tem o controle integral sobre a imagem, tá? E o que isso significa? Para quem fotografa muito de dia, isso tem um impacto, tá? Vou dar um exemplo. Se você leva o teu cliente para fazer uma foto de um ensaio externo durante o dia, numa praia, num campo, numa fazenda, você vai chegar ali naquele ambiente e vão existir muitas condições de luz diferentes ali. Então vai ter um lugar sombreado, vai ter um lugar com uma luz dura e direta, vai ter um lugar com uma luz difusa, vai ter um lugar que a luz vai projetar texturas. Vão existir diversas oportunidades de escolha a respeito da luz. Então é mais fácil, aqui é uma dica, tá, por experiência, é mais fácil que você selecione que luz você quer para a foto que você quer construir. Então você vai posicionar o fotografado, pensar a tua luz. Poxa, essa luz aqui, por exemplo, embaixo dessa árvore sombreada é ideal para esse momento, para a foto que eu quero fazer. Então você decidiu a luz, certo? Em combinação com isso, em combinação com aquela luz, você vai ter que então determinar também as tuas escolhas a respeito da composição. Se eu coloquei o casal embaixo da árvore pensando na luz sombreada, agora eu vou fazer o que? Vou colocar o casal do lado da árvore, na frente da árvore, sentado, em pé. Vou fazer o que com isso? Certo? Então determina a sua composição, depois determine que tipo de direção você vai aplicar dentro daquela luz e dentro daquela composição. E uma coisa vai ficando imediatamente ligada à outra, né? Eu dei um exemplo aqui. Você escolheu colocar o casal debaixo da árvore porque queria aquela luz mais sombreada naquele momento. Automaticamente você tem de elemento uma árvore e o casal. Você vai ter que em seguida escolher qual vai ser a relação de organização entre o casal e a árvore. Aí você vai dizer, vou colocar o casal do lado do tronco da árvore, ok? Aí você escolheu a composição. Em terceiro lugar, você vai ter que pensar, e agora? Como é que eu vou dirigir essas pessoas que estão ao lado da árvore nesse lugar sombreado, tá? E aí, a direção, minha gente, vai entrar por último. Por quê? Porque se eu começo a inverter essa ordem, vamos dizer que eu coloco o casal, poxa, dá para fazer uma foto do casal sorrindo, tá? Você está pensando na direção primeiro. E aí você posiciona o casal num lugar que você não pensou na luz. Você começa a dirigir e você percebe que a luz não é ideal para aquela foto, ou que ela está gerando problemas, ou que a composição também não é ideal, de repente o fundo não está agregando. Aí você vai ter que parar o seu processo de direção para ter que pensar na composição ou pensar na luz. Por isso que geralmente na fotografia dirigida vai funcionar melhor essa ordem da gente pensar luz, pensar composição e depois pensar na direção de cena, certo? Se a gente e aqui eu estou falando de uma circunstância de um ensaio externo durante o dia com luz natural, luz ambiente, tá? Se a gente tá falando de um controle de luz que você vai usar flash, por exemplo, como luz principal, aí você já pode inclusive inverter aquela ordem de primeiro pensar na composição, depois você inclui a luz e por último a direção, ok? Mas é legal a direção entrar quando o elemento luz e composição já está bem resolvido, para você não perder tempo, não gastar energia em vão, ok? Então essa é uma ideia de integrar os elementos aqui de luz, composição e direção na fotografia dirigida. Na fotografia documental, como é que funciona? Diferente da fotografia dirigida, você não tem controle. O fotógrafo não tem controle. Muitas vezes ele não tem muito controle da composição, por exemplo, porque se você está fotografando um momento com pessoas ali, você não sabe o que cada pessoa vai fazer. Então, se você não tem controle absoluto da composição, porque de um segundo para outro as pessoas se mexem e a composição muda,
certo? Então, basicamente o que a gente vai tentar fazer a gente vai tentar encaixar a melhor maneira possível de lidar com a luz e a composição e, por último, esperar o momento. A gente vai o tempo todo procurar por circunstâncias possíveis. Vou me posicionar num lugar que a composição esteja legal e vou esperar um momento incrível. Então eu preciso estar me antecipando o tempo todo. E é uma construção que a gente tem que ter um desapego, porque diferente da foto dirigida, que eu faço tudo o que eu quero e tenho o domínio absoluto, na fotografia documental muitas vezes eu acho uma composição linda, me posiciono e logo mais a composição se desfaz e o momento interessante, o momento decisivo não chega. E eu preciso então me desapegar daquela composição e começar outra. Então a fotografia documental ela exige mais flexibilidade, exige mais velocidade de raciocínio, exige maior desapego, porque você vai pensar luz e composição e esperar o momento. Vai construir luz e composição e esperar o momento acontecer. A fotografia dirigida já é uma coisa muito mais meticulosa, que envolve muito mais o seu controle. A fotografia documental envolve muito mais a sua percepção do que o teu controle. Você tem que estar atento para aquilo que vai acontecer. E o que é legal é que isso pode inclusive te surpreender positivamente, porque o momento dirigido, a fotografia dirigida é algo que você sabe qual é o resultado que você vai obter, porque você que planejou aquele resultado, tá? E a fotografia documental não, como você está ali, poxa, eu acho que aqui pode acontecer alguma coisa legal. Pode acontecer, inclusive, momentos que sejam muito mais legais do que o que você esperava. Então, do mesmo jeito que a fotografia documental é mais imprevisível, ela também pode nos dar mais presentes. Do mesmo jeito que ela é mais difícil e desafiadora, né, no quesito da gente ter que montar composições novas o tempo inteiro, porque as composições se desfazem muito rápido. Ao mesmo tempo, também pode nos dar um bônus muito maior, no sentido de que os momentos podem nos surpreender positivamente, e um momento incrível, muito bem capturado, com uma luz, com uma composição, um momento incrível. Isso tem um impacto absurdo, minha gente, em tudo aquilo que a gente vem falando sobre a capacidade de prender a atenção dos teus potenciais clientes aí enquanto olham a tua fotografia. Então essa é a dinamite, essa explosão aqui, essa dica matadora quando a gente consegue juntar os três elementos: boa luz, composição incrível e uma direção extraordinária, ou um momento extraordinário, no caso da fotografia documental. Quando a gente consegue essa combinação, essa é uma explosão que com certeza vai parar e vai prender a atenção das pessoas, certo? E o que acontece? Quando a gente consegue ir criando um caminho mental, uma sinapse mental, porque isso é algo aprendido, isso não é algo aleatório. Não é à toa que bons fotógrafos, eles conseguem desenvolver um resultado coerente, evento após evento, ensaio após ensaio. Muda o lugar, muda os fotografados, muda a luz, muda tudo. E o fotógrafo consegue desenvolver um trabalho consistente, porque não é por acaso, é uma habilidade a ser praticada, a ser adquirida. Essa busca constante do aprimoramento da luz, da composição, da direção ou percepção de momentos integrada, é uma busca que deve ser uma intenção constante do fotógrafo. Então isso deve ser uma intenção constante tua, uma busca constante, de modo que você vá criando capacidade, criando sinapse mental, cerebral, de chegar até esse resultado, de chegar até esse caminho, de forma cada vez mais natural, mais fluida, na hora que você pegar a tua câmera para fotografar. Então isso é uma habilidade a ser desenvolvida. Não pensem nunca que isso é por acaso, que isso é algo a ser aprendido, a ser desenvolvido.
certo? É aquela coisa, né? A gente fala assim, poxa, quero comprar um carro vermelho. E aí tudo que você vai ver na rua o tempo inteiro vai ser o bendito carro vermelho. Porque quando a gente estabelece para o nosso cérebro um alvo, para a nossa percepção, algo a ser percebido, algo a ser colocado como um alvo, o nosso cérebro vai dar prioridade de atenção para aquilo. Então, quando a gente vai para um evento tendo essa mentalidade de que esses elementos são o que a gente está buscando, quando a gente vai para um ensaio, para um evento, para um 15 anos, para um aniversário, para o que for, e a gente estabelece esses elementos, a busca de uma boa luz, uma composição excelente, uma direção incrível, e tudo em conjunto, quando isso está claro para nossa mente, isso se torna um alvo, um objetivo. Seu cérebro não vai trabalhar de forma aleatória, ele sabe o que está buscando, e a partir desse momento, não é à toa que você vai começar a enxergar mais oportunidades, que você vai começar a capturar mais fotos que tenham esses elementos em conjunto. Não é à toa que você vai se ver muito mais habilidoso à medida que você pratica esse alvo de ir para um evento com essa meta, porque isso é algo que você está internalizando como uma meta para o teu cérebro. Então, naturalmente, você vai começar a enxergar mais oportunidades. Ok? Então, pare de reclamar das circunstâncias e dos teus eventos, dos teus ensaios, dizer que a luz não estava boa, o cliente era travado, o evento não foi bom, a decoração era feia, que, sabe? O cinegrafista me atrapalhou, cerimonial não sei o que. Pare de reclamar, porque você está colocando, na verdade, o teu cérebro para prestar muito mais atenção naquilo de negativo que você pode enxergar dentro do teu ambiente de trabalho, e é isso que o teu cérebro vai enxergar cada vez mais, coisas e elementos para reclamar, e no lugar disso você pode estar dedicando energia mental e dedicando as tuas habilidades, dedicando o teu cérebro, dedicando a tua atenção, o teu olhar, a tua percepção para focar nos elementos que vão fazer a diferença na tua fotografia. E você é fotógrafo, amigo. Esse é o teu produto, você vende fotografia. Se no lugar de ficar reclamando das circunstâncias, você desenvolver a habilidade de em qualquer lugar, com qualquer pessoa, em qualquer circunstância, você desenvolver um trabalho incrível, é o teu produto, você vai vender mais. Você vai criar uma marca cada vez mais sólida. Você vai criar um público cada vez mais fiel a você. Você vai fechar contratos cada vez melhores, você vai viver melhor. E a gente bate muito aqui na tecla de mercado de valor e não mercado de volume, para a gente poder vender com equilíbrio, né? Não precisar ter uma agenda mega hiper blaster lotada para poder viver bem, porque aí você não tem como viver bem, você vai viver para trabalhar. Tá? Então, esse é o jogo, quando a gente melhora a fotografia. Então, quando eu estou falando aqui de luz, de composição, de direção, não estou falando só para que você se torne um fotógrafo melhor, só para você e possa dizer, eu sou bom. Não, isso tem implicações imediatas em todo o teu negócio, em toda a tua vida. Aprimorar a tua fotografia e a tua capacidade de integrar esses elementos que a gente falou, que são a base ali dessa pirâmide, desse tripé, dessa tríade que vai te fazer se tornar um fotógrafo de excelência. Fazer isso de forma consistente é o que muda o teu jogo, para que você com o tempo possa atuar no mercado de valor, não se matar de trabalhar, ganhar bem, ser valorizado pelo que você faz e ter mais equilíbrio e qualidade de vida. Qual tipo de ambiente você acha mais difícil fotografar? Cara, sem demagogia aqui, sem bancar falsa humildade, tá? Entenda aqui
entenda como experiência o que eu vou dizer aqui. Não existe ambiente mais fácil nem mais difícil, sinceramente. Vou te dizer por quê. Existem ambientes mais desafiadores e alguns que são mais fáceis. Lógico, tá? Lógico. Quando um cliente ele me leva para fazer um ensaio em Fernando de Noronha, eu sei que eu vou ter paisagens disponíveis para fazer fotos incríveis para aquele casal. Alguém poderia olhar e dizer, é fácil fotografar em Noronha, tá? Mas ao mesmo tempo, eu vou te explicar agora por que eu estou dizendo que não existe nem mais fácil nem mais difícil. Ao mesmo tempo, esse cliente que me levou para Fernando de Noronha, ele obviamente já espera imagens muito bonitas, ok? Então vai ter uma noiva que vai me dizer alguma coisa assim: Fugice, tem uma fazenda que eu brincava quando era criança, que é da minha família, e eu me lembro pequenininho aí brincar, porque a fazenda era do meu avô. Só que é uma fazenda pequenininha, ela tá velha, tá mal cuidada, só que eu tenho um carinho tão grande por aquele lugar que eu queria fazer fotos lá, mas eu não sei se vai ficar bonito, porque o lugar não tá tão bem cuidado. E eu digo assim, pois vamos, o lugar é importante para você, é especial para você, simbora. Nesse lugar que a noiva subestima, cada foto incrível que eu entregue para ela, ela vai ter uma percepção muito maior de gratidão do que a noiva de Noronha. Você consegue entender? Porque a noiva de Noronha já tem certeza que as fotos vão ficar incríveis. E a noiva lá da fazendinha que tá velha, não. E se você sabe jogar o jogo da integração da luz com a composição e com a direção, não existe lugar difícil para trabalhar, tá? Você consegue criar em qualquer lugar. Isso aqui não é um mito, gente. Eu não estou falando isso para vender uma ideia que não existe. Eu vivencio isso há 11 anos, cara, 12 anos, sei lá. Comecei em 2010, 12 anos que eu vivo isso, cara. Então, eu já fotografei em todo tipo de lugar que você imaginar. E eu já fiz algumas brincadeiras em grupo de workshop, de fotografar dentro do banheiro, fotografar numa garagem, para mostrar que é possível fazer isso, possível fazer fotos legais em qualquer lugar. Se você souber jogar o jogo de integrar esses elementos que a gente falou aqui, qualquer lugar pode ser cenário para fotos incríveis, porque depende muito mais da tua capacidade de transformar o ambiente usando composição, luz e direção do que do ambiente em si, tá? Assim como na vida, a nossa postura diante de tudo que acontece na nossa vida é muito mais importante do que o que acontece na nossa vida. A tua atitude, a forma como você dá significado aos acontecimentos da tua vida são muito mais importantes do que aquilo que acontece na sua vida. Vou dar um exemplo. Vai ter uma família de 2 irmãos que um dos filhos vai viver uma vida destroçada e o cara vai estar afogado, por exemplo, no alcoolismo, no vício, na autodestruição. E eu posso perguntar para esse cara, por que você está aí? E ele vai dizer assim, porque meu pai era um alcoólatra. Aprendi com ele. E aí você vai olhar para o outro irmão e é um cara de sucesso, bem sucedido, bem estruturado, saudável. E se você perguntar para ele, mas por que você está nesse lugar aí? Ele vai dizer, porque meu pai era alcoólatra. Eu aprendi com ele qual o caminho que eu não devia seguir. Entende? É muito mais o que a gente vai fazer com que a vida dá pra gente do que o que a vida deu pra gente. É muito mais a nossa forma de lidar com as coisas do que a coisa em si. Entender isso muda a nossa vida, porque a gente passa a assumir a responsabilidade das coisas que nos acontecem, em vez de ficar se queixando e reclamando das coisas. Então, em vez de reclamar do ambiente, o que muda o jogo
é você aprender a fazer fotos incríveis independente do ambiente, tá? Fugice, como você analisa, escolhe a sua luz? Qual a sua preferida? Não existe luz preferida, Rafael. Não existe luz preferida para mim, tá? Porque a luz é um elemento dentro da fotografia que me permite comunicar alguma ideia, alguma mensagem, alguma sensação, algum sentimento, e eu não vou querer expressar o mesmo sentimento em todas as fotos. Eu não vou querer expressar a mesma sensação em todas as fotos. Eu não vou querer expressar a mesma ideia em todas as fotos. Então, o que a gente precisa aprofundar no conhecimento é entender exatamente o que cada tipo de uso da luz vai me gerar nesse sentido do que eu quero comunicar. É por isso que não existe luz favorita. Existe a luz ideal para o que eu quero dizer de acordo com cada situação e cada imagem. Ok? Eu acho que quanto mais versátil, quanto mais diverso o fotógrafo é na sua habilidade de usar essas ferramentas, o quanto menos preconceituoso ele for. Sabe aquele cara que diz assim: ah, eu só fotografo com luz natural, odeio flash. Esse cara está perdendo um universo absurdo de possibilidades por conta de um preconceito ou até mesmo de uma preguiça, tá? Porque exige muito mais esforço você ir lá e estudar o flash, exige muito mais dedicação do que simplesmente olhar e dizer: ah, não gosto de flash. Consegue entender? Então, quanto mais versátil, quanto mais riqueza de habilidades, recursos diversos você tem, provavelmente mais variáveis você consegue criar. E quanto mais variáveis, mais dinâmica, mais interessante a tua fotografia é. Porque se você sempre faz a mesma foto, com a mesma luz, do mesmo jeito, com a mesma composição toda hora, o tempo inteiro, é entediante. É como um discurso de alguém que sempre conta a mesma história todo dia do mesmo jeito. Sabe aquela pessoa que vai chegar para você e contar a mesma história pela 30ª vez? Você vai dizer: cara, já ouvi isso. É o fotógrafo que não tem diversidade no uso dessas ferramentas. Alex Souza, como você fez e faz para criar sua identidade de luz, composição e direção? Alex, não dá para desenvolver identidade sem testar muito. Então é preciso que você, no lugar de seguir o que a maioria faz, o que a maioria faz? Ela abre um Instagram de alguns fotógrafos que ela admira, aí escolhe um deles ou até mais de um para copiar, e aí tenta replicar da forma mais parecida que ele possa. Esse é o caminho que a maioria toma, é o caminho preguiçoso, e é o caminho que nunca vai gerar identidade, nunca vai gerar identificação, porque cópia é cópia, original é original, tá? Original tem muito mais impacto, muito mais profundidade, mexe muito mais com as pessoas. Então, tem que testar bastante para ver o que você gosta. Você vai ter que testar, tá? Se você gosta mais de X ou de Y, de A ou de Z, de B ou de H, vai ter que testar, praticar, estudar, ver as possibilidades, vai testando, coloca a mão na massa. A melhor maneira de fazer esse teste é fotograficamente, é testando na prática, com a câmera, com a luz, com o flash, com o LED, com a luz natural, com a temperatura de cor, com a composição. Vai testando e vai percebendo aquilo que toca mais você. Sabe quando você faz uma foto e diz: caraca, velho, que massa, que legal, é isso aqui que eu queria fazer. Quando dá esse feeling, é isso que eu gosto. Quando o olho brilha, quando dá aquela alegria, aquele tesão: caraca, fiz, eu consegui essa foto. Esse é o teu caminho, essa é a tua identidade.
Inclusive não existe esse tesão, não existe essa alegria para a galera que decide copiar, porque no fundo a pessoa sabe que é só uma cópia. Ela não chegou até aquele resultado, ela só copiou o que o outro alcançou com esse resultado, com essa busca. Então a pessoa perde toda essa alegria, esse tesão de caraca, eu consegui, eu cheguei, eu fiz, né? E fui eu que testei e cheguei até esse resultado. A pessoa perde toda essa alegria quando ela segue o caminho de somente ir lá e copiar o trabalho de alguém. Diego Leandro, quais as lentes que você usa? Amigo, em ensaio, geralmente uma 28 e uma 70-200 ou uma 80-200. Tenho as duas, tá? No momento minha 70-200 está na assistência e eu estou usando a 80-200. No evento, geralmente é uma 28 e uma 85. Beleza? No evento eu opto por leveza. Eu passo mais horas, passo mais tempo com a câmera erguida. Preciso de leveza, preciso de velocidade. São lentes rápidas, lentes leves. Hoje eu estou usando no evento a 28 na Sony e a 85 na Nikon Z5, tá? Na Sony a 7.3 aberta e a fechada em uma Z5. Luciano, perdi muita coisa? Cara, provavelmente, tá? A gente falou muita coisa legal hoje aqui, desde as 8 da noite, são 9h18 já. Não sei que hora tu entrou aí, mas já falei pra caramba aqui hoje. Buarque, qual a técnica que você mais costuma usar na direção de pessoas? Eu acredito, Buarque, que existe uma parte técnica envolvida na direção, tá? A pose, por exemplo, faz parte da parte técnica. Você tem que ter um repertório de poses na cabeça para não ficar perdido na hora de uma sessão de fotos dirigidas. Como posar, o que fazer com as mãos, com a perna, com o braço, com a cabeça, tudo isso é técnica. Mas para além da técnica, direção fala de conexão humana. Então, quanto mais eu consigo me conectar com as pessoas que eu fotografo, quanto mais eu souber sobre elas, entender a personalidade delas, quanto mais eu conseguir entrar no ambiente da história deles, mais fácil fica a minha direção, porque tudo isso são dicas do que eu preciso fazer. Tudo isso me dá uma direção, um direcionamento, um caminho. Se eu sei que um casal, vou te dar um exemplo, eu sei que um casal extremamente tímido, mais romântico, mais quietinho, mais calado, por que diabos eu vou querer durante a sessão inteira que eles sejam agitados, que eles fiquem correndo, pulando, girando? Entendeu? É incoerente com a personalidade dos fotografados. E se eu tentar ir por esse caminho, eu vou gastar muito mais energia e provavelmente a experiência não vai ser agradável para eles. Eles não vão se sentir à vontade. Então, numa circunstância como essa, a minha direção vai seguir muito mais uma linha de romantismo, de calma, de introspecção, de sensorialidade, do que de movimento e agitação. Ou o contrário, se eu pego um casal que já é agitado e eles gostam de se movimentar, gostam de correr, gostam de gargalhar, e eu ficar tentando o tempo todo levar eles para introspecção, eu vou gastar muito mais energia e possivelmente vou queimar a experiência deles. Então é muito mais uma leitura do que os fotografados vão te indicar no teu caminho de direção do que uma imposição sua. Então é muito mais uma empatia, uma sensibilidade, uma conexão, do que necessariamente você querer impor o tempo todo aquilo que seja um padrão teu. Toda vez que a gente faz aplicação de um padrão engessado, gente, na fotografia, é por isso que eu fico dizendo aqui, depende. A composição depende, a direção depende. É porque quanto mais personalizado, melhor. Diego Leandro, você usa algum tipo de composição que vem da pintura?
Tem um livro de arte ali, tá vendo? Tem um quadro aqui atrás de mim também. Eu adoro esses livros de história da arte, cara. Eu acho que é um... Eu até pensar pra te falar isso, pra te responder. Eu me lembro de uma citação de, se eu não me engano, Da Vinci, né? E ele dizia que toda vez que ele recebia uma encomenda de arte, por exemplo, recebia a encomenda da escultura de um cavalo, ele ia pesquisar tudo aquilo que os grandes mestres antes deles tinham feito para fazer ou a pintura ou a escultura de um cavalo, para depois fazer o dele. E ele falava disso com humildade, no sentido de que é importante a gente reconhecer a maestria de quem veio antes de nós. Entende? Então esse é o mesmo sentimento que eu tenho quanto aos mestres da pintura. Eu acho que a gente deve muito a eles. Eu acho que a fotografia bebeu demais, principalmente em composição e luz, da pintura. Então a gente tem uma dívida de gratidão com esses mestres. A gente tem muito a aprender com eles. Muito antes de existir câmera, os caras dominaram o que a gente faz hoje. E olhar para tudo isso com reverência, com humildade, é extremamente importante para um fotógrafo completo. Então eu acho fundamental se inspirar, sim, em composição, em iluminação, em direção, na pintura, na escultura, nas diversas formas de arte. Hoje a mais acessível para nós, a mais próxima de nós no cotidiano é o cinema. O cinema é uma fonte de arte da qual a gente pode trazer para dentro muita inspiração incrível. Então não perca a oportunidade de estar diante de obras de arte de forma desatenta. Ok? Vai começar uma novela essa semana. Eu vi algumas cenas. Você pode gostar, não gostar da Rede Globo. Eu mal assisto, mas o pouco que eu vi vai ter muita composição e muita coisa incrível ali pra a gente bater o olho e dizer: uau, que lindo. Pelo menos ali nos primeiros capítulos a galera cuida muito da composição. Dá para se alimentar em qualquer lugar, tá? Se você tiver um olhar atento o olhar atento e sensível em reverência às mais diversas formas de expressão da arte. Luciano, ontem fiz um ensaio que prezou muito pela experiência humana. Foi tão leve que eu vou continuar assim. Esse é o preço da gente desenvolver essa capacidade de conexão, né? Esse é o preço, não, a recompensa, né? A paga por a gente se importar e conseguir desenvolver essa conexão humana. Tudo flui com uma leveza absurda. Minha gente, na maior parte dos ensaios, eu vou pro ensaio, volto pro ensaio, minha gente, e a sensação que eu tenho é que eu não fui trabalhar. Eu por exemplo, sofria muito de enxaqueca. É um problema que eu aprendi, assim, de vez em quando ainda vem, tá? Mas eu aprendi o que ocasiona ela. Então hoje eu tenho muito menos crise do que antigamente. Mas, sei lá, uns 6 anos atrás eu tinha muita crise de enxaqueca. E era muito comum eu ir para o ensaio com enxaqueca, começar a fotografar e no meio daquela experiência leve, humana, tranquila, eu parar de sentir a dor de cabeça, né? Então, como a fotografia nesse estado de leveza pode fazer bem, não só para o cliente, mas para a gente também, como fotógrafos. E é isso, minha gente. Beijo para todo mundo que acompanhou. Valeu, brigadão, gente. Gratidão a vocês. Beijo no coração.